Alô, galerinha do canal Bionline, alô, galerinha da plataforma Bionline. Nós já gravamos uma aula de revisão sobre a formação dos gametas masculinos, a espermatogênese, e a aula de hoje é uma revisão também sobre a formação dos gametas femininos, sobre a ovologênese. Levando em consideração que há algumas particularidades bem interessantes quando você faz referência à formação dos gametas femininos. Mas antes de nós continuarmos, antes de nós darmos essa aula, passarmos aí as dicas mais importantes sobre esse assunto, é importante, eu peço para que vocês deem um like, inscrevam-se no meu canal, divulguem aí o canal para os seus amigos nas suas redes sociais, para que a gente possa produzir muito mais conteúdo e assim ajudar para que você possa fazer uma excelente prova de biologia, uma excelente prova de vestibular. Então eu peço para que você inscreva-se no meu canal e, acima de tudo, divulgue o nosso canal para que mais pessoas possam, assim, ter acesso a essas informações e que eu possa ajudá-los da melhor maneira possível. Galerinha, ovologênese ou ovogênese é nada mais, nada menos que a formação dos óvulos. E esse processo, essa gametogênese feminina, acontecerá nas gônadas femininas, que é o ovário. Não esqueçam que o ovário tem duas funções importantes, a produção de hormônio e a produção também de gametas. Sendo que existem dois hormônios produzidos pelo ovário, o estrógeno e a progesterona. Esses hormônios eles são fundamentais porque eles determinarão, acima de tudo, e influenciarão diretamente na definição das características sexuais femininas, bem como também são fundamentais no ciclo menstrual, o que determina a possibilidade de uma gravidez. Então, todo o ciclo, todo o processo gestacional, ele depende de estrógeno e principalmente progesterona, que são hormônios produzidos no ovário, embora a partir do momento que a mulher esteja grávida, ela também produz hormônios ali pela placenta. Tudo bem? Galera, diferentemente do que nós vimos na formação dos gametas masculinos, a ovologênese ela tem início desde o desenvolvimento embrionário, desde a vida intrauterina. A partir aproximadamente do terceiro mês de vida do indivíduo sexo feminino, começa então a formação desses gametas. E também há uma diferença comparado com o sexo masculino. Ele é dividido em 3 etapas: multiplicação, crescimento e maturação. A espermatogênese, que nós já vimos em aula anterior, caso você ainda não tenha visto, dá uma clicadinha bem aqui, ó. Eu tenho aula aí de espermatogênese. Você vai observar que nesse processo de formação de gametas nós temos 4 fases: a multiplicação, o crescimento, a maturação e a espermiogênese ou diferenciação. Então nós temos uma etapa a menos. Então, uma primeira diferença, já explicado na aula na formação de gametas masculinos, é que no sexo feminino inicia desde o desenvolvimento embrionário, desde a vida intrauterina, e no sexo masculino a partir da puberdade. Além disso, são 3 etapas na ovologênese e 4 etapas na espermatogênese. Há uma fase importante chamada dictióteno, na qual, desde o nascimento até a puberdade, o gameta feminino fica em período de latência. E esse período de latência é um período estacionário, onde basicamente nada vai acontecer em termos de divisão celular. Então, como é o esqueminha para a gente identificar a gametogênese feminina? Então, as células precursoras são as ovogônias, são células diploides que passarão pelo processo de multiplicação, sofrendo sucessivas divisões mitóticas. Cada ovogônia acumula nutrientes e passa a ser chamada agora de ovócito primário. E esse ovócito primário, então, vai passar pela intérfase, obviamente, e vai entrar agora em meiose, caracterizando a maturação. É aí que você precisa ficar atento. Na primeira divisão meiótica, é uma divisão desproporcional. É formada uma célula pequena, que é chamada de primeiro glóbulo polar, e o ovócito secundário. Então, o ovócito primário sofre a primeira divisão meiótica, formando o primeiro glóbulo polar e o ovócito secundário. Este ovócito secundário, ele vai persistir, porque ele tem bastante nutrientes. O primeiro glóbulo polar, a tendência é que ele degenere pela pequena quantidade de nutrientes que ele recebe. Aí nós vamos ter a segunda divisão meiótica. Na segunda divisão meiótica, ela também é desproporcional, formando uma célula grande, o óvulo, onde basicamente ele retém todo o citoplasma, e o segundo glóbulo polar. O primeiro glóbulo polar, eventualmente, ele também se divide, formando outros 2 glóbulos polares. Percebam que ao final dessa divisão celular, são formados 4 células. Só que dessas 4 células, 3 são muito pequenininhas, e a tendência é que elas venham degenerar, e uma corresponde ao gameta funcional. Enquanto na gametogênese masculina a relação é de cada espermatogônia, cada espermatócito primário são 4 espermatozoides,
Aqui na ovologênese, cada ovogônia, cada ovócito primário, um ovócito secundário e um óvulo. Então, uma relação de 1 para 1, enquanto que no gameta masculino é de 1 para 4. Então, fiquem atentos a essa ideia. O segundo ponto importante, galerinha, a mulher nasce com o ovócito primário. Esse ovócito primário já iniciou a divisão meiótica. Está em prófase 1, mais precisamente no diplótano. Perceba, ele está na primeira fase da divisão meiótica, que é a meiose 1, e está na prófase da meiose 1 e no diplótano, então significa dizer que inclusive já passou pelo processo de crossing over. Portanto, no ovário de uma mulher que acabou de nascer, você vai observar cada ovócito primário com 46 cromossomos duplicados e, portanto, 92 moléculas de DNA. Ou seja, cada cromossomo ele vai ser formado por duas cromátides irmãs unidas em uma região chamada de centrômero. Tudo bem? Galerinha, acompanhe o raciocínio. Quando a mulher chega à puberdade, até a puberdade ela está em período de latência, que é o dictiótano. Quando ela chega na puberdade, ela começa a produzir hormônios hipofisários. E o hormônio fundamental é o FSH. O FSH ele vai atuar no amadurecimento do folículo ovariano, ou seja, o ovócito primário ele vai terminar a primeira divisão meiótica e iniciar a segunda divisão meiótica, e assim vai até o ovócito secundário. Aí tem um detalhezinho interessante. Quando libero o FSH, eu vou ter lá no ovário a produção de estrógeno. Mas se aumenta o estrógeno, o FSH diminui e passa a produzir LH. O que o LH vai fazer? Determinar a ocorrência da ovulação. Então, na ovulação, efetivamente, não é liberado um óvulo, e sim um ovócito. Por isso que muitos chamam de ovocitação. Ovocitação, porque libera um ovócito e não um óvulo. E esse ovócito, pessoal, ele está em metáfase 2. Então, como o ovócito está em metáfase 2, ele já passou pela primeira divisão meiótica e já tem 23 cromossomos ainda duplicados, portanto, 46 moléculas de DNA. Agora, qual vai ser o fator que desencadeará o término da divisão meiótica? A ocorrência da fecundação. Então, a partir do momento que a fecundação termina a segunda divisão meiótica, aí eu tenho a formação do segundo glóbulo polar e a formação efetiva do óvulo, com 23 cromossomos simples e 23 moléculas de DNA. Questões clássicas em provas mais conteudistas. Quando a mulher nasce com ovócito primário e não com ovogônia. Quantos cromossomos? 46 cromossomos duplicados. Quantas moléculas de DNA? 92. Lembra que já iniciou a divisão meiótica. Ao ovular, o ovócito 2 está em metáfase 2. Logo tem 23 cromossomos duplicados, 46 moléculas de DNA. Só forma óvulo caso ocorra o processo de fecundação. Ou seja, a formação do óvulo de fato jamais ocorrerá no ovário, e sim nas tubas uterinas. E por que nas tubas uterinas? Porque é lá que ocorre o processo de fecundação. A fecundação acontece lá nas tubas uterinas e por conta disso acontece o processo, tá, de formação do óvulo. Então fiquem atentos a esse detalhezinho aí. 23 cromossomos simples, 23 moléculas de DNA. Perceberam então a diferença entre ovologênese e espermatogênese? Então, galerinha, vamos concentrar em mais aulas de revisão aqui no canal BioOnline.